Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Como a Alessandra já adiantou, né? Então, esse é o webinar Agilidade em Projetos de P&D da ANEEL, onde a Alessandra Passos, né, e eu, Guilherme Campos, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse tema aí, cada vez mais presente no nosso mercado e no nosso dia a dia. Bom, então, como eu já adiantei, meu nome é Guilherme Campos, né? Eu sou líder técnico da área de desenvolvimento da Concert. Eu sou engenheiro de controle e automação pela FMG e estou aí na Concert há 9 anos, né, quase 10 anos aí, atuando aí sempre em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de energia, principalmente na distribuição, mas com projetos na transmissão também, mais recentemente. E, e hoje eu atuo como líder técnico, né, e sou coordenador do time de engenharia, que suporta todos os projetos de P&D na Concert. Bom dia, pessoal. Eu sou a Alessandra, eu sou formada em engenharia elétrica e trabalho na Consys tem 4 anos, atuando como analista de negócios, na elaboração de propostas e na captação de projetos de P&D. Hoje a gente está aqui para conversar sobre os seguintes pontos. Primeiro, né, o que é agilidade e como ela se aplica ao contexto do setor de energia elétrica, como os projetos de P&D podem ser conduzidos de forma ágil e como se adaptar às questões regulatórias da ANEEL. Antes de começarmos, uma orientação sobre as perguntas. Existe um espaço para que vocês façam perguntas. É só acessar a aba de bate-papo, escrever sua pergunta no espaço de texto e no campo para colocar enviar pergunta à equipe. No final da apresentação, a gente vai ter um espaço para responder algumas perguntas durante 10 minutos e aquelas que não derem tempo de responder, a gente vai encaminhar por e-mail a todos os participantes ao longo dessa semana, tá bom? Então, dito isso, podemos começar. Bom, e aí a primeira pergunta que surge é o que é agilidade, né? Essa palavra aí que está mais presente aí no nosso dia a dia, né? Principalmente aí, no setor de tecnologia, e muita gente associa a agilidade à velocidade, né? A forma rápida de realizar as coisas, né? De realizar as ações. Mas se a gente for definir melhor aí a agilidade, a gente pode falar que ela está mais relacionada à habilidade de um negócio responder a mudanças. Então, isso está, sim, relacionado um pouco à velocidade, mas muito mais à adaptabilidade, né, de um negócio, de uma organização, frente a todas as mudanças, a todas as ações e sensações que o mercado, que o mundo oferece, né? Bom, e por que a gente precisa falar de agilidade, então? Por que hoje esse termo está mais presente aí no nosso dia a dia? Porque o mundo, né, cada vez mais tem se tornado um mundo muito mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, que é essa sigla aí do inglês, que a gente chama de VUCA. Então, as coisas hoje acontecem muito mais rápidas, né, do que há 10 anos atrás, né, o impacto das coisas é muito maior, né, um exemplo muito bom aí que a gente está vivenciando nos últimos tempos aí, né, é o Covid-19, né, então a gente foi impactado aí por uma doença que surgiu do outro lado do mundo, né, em poucas pessoas e que se espalhou aí rapidamente até chegar aqui a gente, né, e mudou, né, a nossa forma de pensar, de agir, de se locomover, né, ou não se locomover no caso, né, e as relações de trabalho, as relações sociais, tudo isso está sendo impactado por um simples fato que aconteceu do outro lado do mundo. E não só, né, no Covid, com o Covid-19, né, mas antes disso mesmo, a gente já via o impacto de pequenas coisas ser muito grande aí no resto do mundo, né, as redes sociais, a gente vê como que as coisas, né, se alastram aí de uma forma muito mais rápida, né, como que a sociedade está aí conectada, né, interligada, como que as interações acontecem de uma forma exponencial, né, muito mais rápida do que antigamente. Bom, e aliado a isso, né, existem alguns tipos de problemas, né, chamados problemas perversos, ou do inglês wicked problem, né, que foi um termo aí definido por dois pesquisadores de Stanford,
para designar esse conjunto de problemas que não são fáceis de ser resolvidos, né, que a gente não consegue resolver por uma simples equação matemática, por uma fórmula, né, por uma ferramenta ou uma máquina que consiga resolver de forma muito intuitiva e fácil, né? Esses problemas são problemas normalmente difíceis de serem definidos, problemas que envolvem muitas pessoas, que têm mais de uma solução, são problemas que dependem, né, de outras coisas, de outros módulos, de outros requisitos, são problemas às vezes contraditórios, incompletos, né? Então, esses problemas existem, né, e sempre existiram, mas à medida que a sociedade foi evoluindo, eles começaram a se tornar mais presentes, né? E principalmente na área de negócios, né? A gente hoje lida com um grau de incerteza e de problemas mais difíceis de resolver, né? Até porque a humanidade evoluiu e os nossos problemas a gente vai tendo mais capacidade de resolver outros tipos de problemas, né? E aí, em 2001, né, num acampamento de esqui lá em Utah, nos Estados Unidos, um grupo de 17 pesquisadores, né, cientistas da computação, pessoas entusiastas aí das tecnologias e tudo mais, começaram, né, a conversar ali, né, no meio do momento de distração mesmo, começaram a discutir sobre como a forma com que o desenvolvimento de software, né, como todos eram dessa área, como o desenvolvimento de software era conduzido, né, de uma forma muito fora do contexto do que realmente acontecia no mundo. Então, as coisas eram tratadas de uma forma muito previsível, muito linear, muito tangível, só que, na verdade, o desenvolvimento de software em si é algo muito mais complexo, né? E aí eles estabeleceram, nessas conversas aí, né, eles estabeleceram um manifesto, né, uma forma de oficializar essa vontade que eles tinham de mudar, né, de propor, né, essas mudanças, né, para tornar o desenvolvimento de software mais ágil, né, uma forma mais adaptável à realidade do mundo, à realidade dos problemas que o desenvolvimento de software envolve. E aí eles estabeleceram 4 princípios, né, nesse manifesto ágil, que diz que os indivíduos e suas interações devem estar acima de procedimentos e ferramentas, né, o funcionamento do software deve estar acima de documentação abrangente, então é mais importante a coisa funcionando do que o registro das coisas, né? A colaboração com o cliente acima da negociação e contrato, então ter uma forma de interação mais, digamos, amigável e colaborativa, né? Muito mais importante do que apenas o que foi acordado no início, né? E uma capacidade de resposta a mudanças acima de um plano pré-estabelecido, que é aí tudo a ver com a nossa definição inicial ali de agilidade, né? Então, você responder rápido aí aos problemas que vão surgindo ao longo do desenvolvimento de projetos, né? Bom, e aí várias pessoas começaram então a pensar e discutir sobre o tema, né? E evoluir nessa discussão. E aí um livro que se tornou referência aí na área é o livro The Age of Agile, do Stephen Denning. E aí ele, em resumo, né, nesse livro, o Stephen Denning ele estabelece 3 leis da agilidade, né? Então, a lei dos times. Então, hoje em dia não adianta você não consegue, né, primeiramente, coordenar, liderar ou manter, né, um grande número de pessoas de uma forma muito eficiente em prol de uma coisa e de uma forma centralizada, né? Então, nesse livro, ele indica, né, que o ideal seria você ter times pequenos, né, times que podem ter uma certa autoridade, uma certa liberdade, para poder agir, né, conforme as mudanças, né, reagir às mudanças de forma mais rápida, né? Se você tem um time muito grande, até você reagir a essas mudanças, né, você vai ter vários níveis de hierarquia ou de burocracia, melhor dizendo, que podem impedir que você reaja de forma rápida a essas mudanças. Além disso, também é importante que os clientes sejam muito envolvidos, né, no negócio. Os clientes têm que ser o foco realmente da solução dos problemas, né? Então,
o chamado Customer Centric, né? Empresas Customer Centric são aquelas que realmente se colocam no lugar do cliente, né? Tentam ao máximo aí ter empatia, ter a visão, né, os sentimentos do cliente para poder entender melhor o problema mesmo, porque ninguém melhor do que a própria pessoa próprio cliente para dizer como o que é o problema, né, e como até sugerir, né, como resolvê-lo, né. Bom, e aí para manter então times unidos, né, para manter o cliente unido, é necessário então que toda essa estrutura funcione em forma de uma rede, né? Então você precisa conectar times pequenos aí para que eles possam trocar experiências, para que eles tenham uma certa harmonia, né, e funciona de uma forma orgânica, né, pensando muito mesmo assim num organismo como células, né, que agem em conjunto assim, e que cada uma com sua função, às vezes realizando as suas ações, mas funcionando como um todo, como um corpo interligado. Então você precisa que tudo isso funcione como uma rede. E aí, nos últimos tempos, né, várias empresas começaram a pensar, né, se despertar, né, para esse conceito de agilidade. E aí uma pesquisa recente aí desse ano da CollabNet, da Version One, realizada aí no mundo inteiro com empresas de diversos setores, né, com um número muito bom de respondentes aí, eles obtiveram aí como resposta que 97% das organizações hoje já praticam alguma forma de metodologia, né, ou de pensamento ágil, né? Então, só para a gente ter uma ideia de quão presente isso está nas organizações aí ao redor do mundo. E aí, dentre os principais vantagens aí que essas pessoas alegaram em relação à agilidade, né, às metodologias ágeis, estão aí citados aí só para falar 5 primeiros, mas a habilidade de você gerenciar mudanças de prioridades, né? Você dá uma maior visibilidade do seu projeto às pessoas envolvidas, aos clientes, a, todas as partes envolvidas, né? Você alinhar o time de negócios ao time de TI, né? Então você ter aí sua empresa funcionando de uma forma muito mais conectada, né? Você aumenta também a moral do time, né? As pessoas se sentem mais parte da solução dos problemas, né? Elas têm mais liberdade para propor, para decidir, então isso aumenta a moral das pessoas, né? E também acelera aí o tempo de entrega, né, das soluções até o mercado, né, e até o cliente final. Então isso dentre várias outras vantagens aí que a agilidade promove, né, essa forma de pensar, essa forma de agir, promove nas organizações. E aí, a gente vivia num mundo onde existiam várias coisas, né, que funcionavam de uma forma, né, no nosso mundo aí de negócios, de projetos, as coisas funcionavam de um jeito e hoje, com a agilidade, surgiram novas formas de se pensar sobre cada uma dessas coisas. Então, antes, por exemplo, a gente pensava muito que as coisas eram previsíveis e controláveis, né? Então, por exemplo, em algumas engenharias, a gente pode dizer que isso ainda é um pouco mais recorrente, né? Na engenharia civil, por exemplo, que é um exemplo muito citado, as coisas não mudaram muito com a tecnologia, né? A gente continua precisando calcular, né? E a estrutura das coisas continua funcionando de uma forma como antigamente. É lógico que tem novas tecnologias, novas formas de se fazer isso, mas hoje, né, em outras engenharias, em outras áreas de negócio, é muito mais importante você estar apto ao que está acontecendo no mundo, né, você sentir o que está acontecendo e responder de forma mais rápida. Também, antes a gente tinha um pensamento de que os projetos tinham que ser desenvolvidos de uma forma em cascata, né, onde você tinha uma grande fase inicial de planejamento, né, ficava ali 3, 4, 5 meses ou mais até planejando um projeto, por exemplo, e depois você tinha uma grande fase de desenvolvimento, que aí você só executava, só colocava a mão na massa, e lá no final você testava e entregava a solução para o seu cliente, ou né, para a pessoa interessada, né, você entregava o projeto, o seu produto para o seu cliente, né. E só que hoje a gente vê aí que é muito mais importante ter projetos com ciclos menores, né? Então você faz isso tudo em ciclos cada vez menores. Então você planeja, implementa, testa, né? Valida com seu
cliente de uma forma muito mais rápida, né, e vai fazendo isso de forma interativa aí ao longo de todo o projeto. O foco antes era muito no escopo, né, então você tinha que decidir antes de começar tudo que você queria fazer. Só que o mais importante é você focar no valor que vai ser gerado. Por quê? Porque o escopo pode mudar, né? Pode ser que as coisas ao longo do desenvolvimento do projeto mudem, né? Novas tecnologias surjam, o problema pode mudar. Então você tem que pensar muito mais no que vai ser gerado como valor. Porque o valor dificilmente vai mudar aí de forma muito rápida no tempo, né? Havia também um grande gerenciamento né, de pessoas ou de pequenas partes, né, daquilo que era envolvido num projeto. Então, por exemplo, você ficar por conta, né, de gerentes, por exemplo, ficarem por conta de avaliar quais atividades estão sendo feitas por cada pessoa que está desenvolvendo, determinar como essas atividades têm que ser feitas e acompanhar de perto. Se você dá mais autonomia para o seu time de desenvolvimento, né, você consegue ter uma resposta mais rápida, porque eles vão ter ali uma liberdade maior de experimentação, vão poder, às vezes, errar, né, para poder chegar na solução de uma forma mais rápida. Vão se sentir mais importantes, vão se sentir mais valorizados e vão propor novas ideias mesmo, como trazendo mais inovação para os seus projetos. Existia também uma grande fase inicial de especificação de requisitos, né, do mesmo caso ali no projeto em cascata ali, né, então logo no início você pensava em tudo que seria feito, mas hoje em dia a gente vê que é importante você ter essa fase, né, de descoberta, né, de entendimento do problema no início do projeto, né, e aplicar algumas técnicas como design sprint, ou fazer os requisitos de uma forma mais ágil, como com que eles possam ser mutáveis, né, ao longo de todo o desenvolvimento aí do projeto. Os interessados e os desenvolvedores normalmente ficavam muito distantes, né? Então, quando você tinha um projeto, clientes e as pessoas que iam executar aquilo normalmente se comunicavam muito pouco, né? Apenas nas entregas, em pontos específicos do projeto. E hoje é muito mais importante ter um envolvimento maior e colaboração, porque a solução é construída em conjunto mesmo. As áreas de conhecimentos também dentro das empresas ficavam muito divididas. E hoje em dia já prega-se muito, né, que você tem que ter times multidisciplinares para favorecer aí a diversidade, né, a inovação, e que esses times sejam aí autogerenciáveis, né, que eles consigam ter uma certa autonomia para que eles possam gerar os resultados aí de uma forma muito mais rápida e inovadora, né? São chamados squads, esses times multidisciplinares. Antes a gente tinha então um produtão, né, que só era entregue lá no final do projeto, e hoje a gente sabe que é muito mais importante você ter entregas menores, né, as chamadas releases, ou até entregas recorrentes, né, independente se a funcionalidade está completamente pronta ou não, né, que é o chamado Spotify Release Train. Então, de tempos em tempos, você entrega aquilo, você disponibiliza aquilo, independentemente se está totalmente pronto ou não, para que ele possa ser avaliado e testado independentemente se tem algo que esteja atrasando aquela entrega, por exemplo. Antes tinha-se pouca preocupação com a usabilidade, né, com a capacidade do usuário interagir com a solução, né, não se pensava muito nisso, né, interfaces não muito amigáveis, e hoje já há uma preocupação muito maior aí com a experiência do usuário, com a interface, né, porque a gente sabe que isso é determinante para um usuário poder continuar ou não utilizando uma solução, né. Os testes, né, antigamente eram realizados apenas na implantação, então lá no final do projeto, e hoje a gente já sabe que precisa fazer isso ao longo de todo o desenvolvimento, né, para evitar que grandes erros, né, e transformações sejam feitas só lá no final. A TI, né, a área de TI era normalmente distante, né, da área de negócio e dos projetos, né. E hoje a gente sabe aí com o DevOps, né, que a TI tem que ser muito mais estratégica, ela tem que estar ali como parte integrante mesmo dos projetos e infiltrado nas outras áreas, né, da empresa e ser determinante aí para o desenvolvimento da solução. Havia também um foco muito grande em documentação, né, como a gente já falou lá no Manifesto Ágil.
E a gente sabe que o mais importante é desenvolver a solução, né, que ela esteja funcionando, mesmo que seja em pequenas partes, né? Então, os chamados aí produtos mínimos viáveis, né, MVPs, que você pode entregar pedaços da solução, né, de tempos em tempos, né, e às vezes não com o formato final, mas apenas focando no valor e no que ela deve solucionar para que você possa ir aí evoluindo, testando e evoluindo ao longo do tempo de uma forma muito mais rápida e responsiva. E as informações costumavam ficar muito centralizadas em algumas pessoas, em alguns departamentos. E a gente sabe que para os projetos fluírem de uma forma muito mais ágil, a gente precisa ter uma gestão à vista, ter departamentos mais conectados, né? Ou, na verdade, até algumas empresas falam como equipes com pessoas de vários departamentos diferentes, né? Então, as informações fluem de uma forma muito mais orgânica. Bom, e aí, para auxiliar a gente aí no desenvolvimento de projetos de uma forma mais ágil, existem alguns frameworks e metodologias que são comumente utilizados, né, e que trazem grandes benefícios, né? São formas de se organizar, de visualizar as informações, né, que auxiliam aí as equipes a entender melhor sobre o fluxo mesmo de desenvolvimento do projeto, né? Então, a principal delas utilizada no mundo aí atualmente é o Scrum, né, de acordo com aquela pesquisa aí que eu citei anteriormente. E existem outras, né, o Kanban, Lean, Safe e diversas outras metodologias e frameworks, né, que podem ser adaptados para a realidade de cada empresa, né, de cada projeto, para que sejam como uma ferramenta de apoio mesmo aí no desenvolvimento. Bom, só lembrando aqui então, se vocês tiverem perguntas, vão acessando ali o menu do bate-papo, né, e preenchendo, colocando sua pergunta ali, que depois no final a gente responde aí aquelas que a gente conseguir a tempo. Beleza, pessoal? Bom, então o Guilherme passou aí para a gente, né, alguns conceitos de agilidade, os princípios da agilidade, mas como que a gente sai então, né, daquele projeto clássico em cascata e passa para algo mais orgânico, né, e especificamente nos projetos de P&D, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar é por que então por que utilizar metodologias ágeis nos projetos de P&D, né? O primeiro ponto é porque é um projeto inovador, né? A gente tem que, inclusive, justificar a originalidade nos projetos da ANEEL, e é um projeto suscetível a um alto grau de incertezas, né? Afinal, é algo inédito, que é algo que ninguém nunca fez, é uma pesquisa que está sendo desenvolvida, então a gente vai ter várias descobertas ali ao longo do caminho. Então, a equipe, o time de desenvolvimento, né, junto com o gerente de projeto, tem que ter facilidade para gerenciar as mudanças que são inevitáveis e que vão acontecer no decorrer do projeto. Por isso que as metodologias ágeis são tão importantes, né? Porque parte justamente desse princípio de sentir aí as mudanças e responder no decorrer ali do caminho. Um outro ponto é que os projetos de P&D, eles visam solucionar um problema que ele é perverso, né? O Guilherme falou aí dos wicked problems, os problemas que são complexos, né? São problemas que não têm uma solução única, não é uma simples aplicação de uma equação matemática que vai resolver. Então, é um problema muito mais complexo e que muitas vezes também envolvem aí diferentes interessados, né? Diferentes áreas interessadas aí na solução desse problema. E o P&D, ele é desenvolvido nesse contexto do mundo VUCA, né? Que o Guilherme explicou aí no início da apresentação, que é um mundo muito conectado, né? Com muitas mudanças rápidas acontecendo o tempo inteiro. Então, o P&D, ele está inserido nesse contexto, né? Então, por exemplo, a gente pode estar desenvolvendo um projeto, né, que a gente estimou lá, colocou na nossa proposta que vai ser solucionado de determinada maneira, utilizando uma técnica específica, mas no decorrer do projeto pode surgir um novo produto ou uma nova técnica que possa contribuir ali para o desenvolvimento do projeto, né, para gerar um produto ali que tenha mais valor para o cliente final, para a concessionária. Então, assim, é realmente importante a gente ter essas metodologias para conseguir até ver o que tem de novo no mercado, né, e adaptar e usar ali do decorrer do nosso projeto.
Então, a gente vai falar agora como que lá na Consist, né, alguns métodos, algumas coisas que a gente usa aí para trazer agilidade para os nossos projetos. Isso desde a concepção e elaboração da proposta até a execução do projeto e finalização dele, né? Eu, como analista de negócios, estou envolvida na parte de concepção e elaboração da proposta. Então, eu vou falar aqui como que já na concepção da proposta, como que a gente já tenta conceber ela já preparada para o desenvolvimento ágil, né? Depois o Guilherme vai falar como que é a execução do projeto, né? O dia a dia da equipe. Bom, então primeiro que algo que a gente gosta muito de promover, né? A gente gosta de promover encontros de inovação, participar em eventos, né? Onde a gente consegue reunir o setor elétrico para discutir os problemas do setor, os desafios que o setor vai enfrentar, né? Ou está enfrentando. Isso tudo fortalece muito a rede, né? Então esses eventos são muito importantes, né? A gente discute técnicas, novas tecnologias, tendências. Isso tudo gera conexão, né? Fortalece a rede, como o Guilherme falou aí da rede, que é muito importante. Então, isso fortalece a rede de inovação e gera conexões aí e insights valiosos para o desenvolvimento dos projetos de P&D, né? E a gente percebe que essas mudanças já estão ocorrendo, né? As concessionárias mesmo já estão promovendo, quando fazem uma chamada pública, já estão promovendo alguns encontros presenciais, durante o lançamento das chamadas aí, para promover essa conexão, essa conversa entre os diferentes agentes. E isso é muito positivo, né? Isso mostra que o setor aí a gente está se renovando e estamos abertos aí às novas técnicas e tendências aí do mundo, né? Uma outra coisa que a gente gosta muito de fazer, uma técnica que a gente utiliza muito lá na Concert é o design sprint, né? O design sprint ele pode ser utilizado com vários objetivos diferentes. A gente utiliza ele para a fase de elaboração e concepção do projeto, né? E também na fase de execução, que o Guilherme vai falar mais para frente. Mas dentro da empresa mesmo, a gente pode utilizar ele, a gente utiliza ele de outras maneiras também. Quando a gente tem algum problema interno que a gente quer solucionar, precisa pensar ali um pouco fora da caixa, levantar ideias, soluções. Então, é uma técnica bem legal que a gente utiliza. Aqui eu vou falar um pouquinho da visão da executora, tá? Do projeto. Então, o que a gente gosta de fazer? Na primeira etapa, tem uma etapa de mapear o problema, né? Que é entender bem o problema, se aprofundar ali mesmo, mergulhar no problema da concessionária, entender como que as áreas são afetadas, as diferentes áreas são afetadas por esse problema e como elas se relacionam. Então, é uma fase bem de imersão. Na segunda etapa, a gente começa a coletar ideias de como abordar o problema, como atacar o problema, né? Nessa fase a gente conversa muito a gente gosta de conversar muito com especialistas na área, procura parceiros que entendem muito desse problema, a gente também procura professores, universidades. Então é um momento bem positivo para a gente ali conversar com várias pessoas, né? Coletar ali as ideias, identificar ali os especialistas e procurar realmente as pessoas mais adequadas ali para também agregar valor ao projeto final, né? Depois disso, tem a parte de decidir mesmo, né? A gente decide qual abordagem a gente vai usar, como que a gente vai atacar o problema, né? Para elaborar a nossa proposta. Então, quando é uma chamada pública, né, que normalmente tem ali já tem uma data para a gente entregar a proposta, normalmente a concessionária já levantou ali qual que é o problema, mais ou menos como resolver, a gente sai dessa fase de decisão e já elabora uma proposta completa, né? Proposta completa que eu digo é com as etapas, cronograma, todos os recursos necessários e já sai a proposta completa. Mas quando a gente tem mais abertura, quando é um problema que a gente ainda está trabalhando com o mercado, a gente faz um protótipo da proposta, né? A gente já traz esse conceito de agilidade já na elaboração da proposta, já faz ali um teste parcial, né? Vamos dizer assim. Então, é um documento mais curto, que não tem todo aquele detalhamento de uma proposta de P&D, né? Que a gente bem conhece, mas é um documento mais curto que fala ali qual é o problema que a gente quer atacar, qual que é a abordagem que a gente está propondo, qual que é o ponto de originalidade, de um documento mais resumido, né? E aí a gente manda para o mercado, recolhe feedbacks, vê o que dá para ajustar, o que não dá. Aí a gente vai trabalhando até sair com uma proposta completa mesmo no modelo que a gente conhece, com todas as etapas, etc.
Pode passar, Gui? Um outro ponto muito importante, né, já na parte de elaboração da proposta, na fase de quando a gente determina já as etapas e o cronograma de execução, né? A ideia aí é que a gente tem que preparar o terreno para que a equipe de desenvolvimento seja capaz de executar o projeto usando os métodos ágeis, né? Então, a gente já elabora o cronograma usando essas técnicas aí de ciclos menores de execução. A gente divide o problema, né, em partes e sempre coloca essas etapas, né, desenho, implementação e teste, desenho, implementação e teste. Dessa forma, a gente tem sempre, já prevê, né, uma validação constante do cliente, a concessionária, né, o gerente do P&D, ele vai estar ali já sempre recebendo ali uns pedaços do produto, né, uns subprodutos do projeto, e aí ele é capaz de validar, direcionar, falar o que ele acha que deve ser ajustado ou não, sempre com o objetivo de gerar mais valor ali no final, para que o produto seja realmente o produto aplicável à realidade da concessionária. Então, a ideia é envolver bem ali a concessionária na execução do projeto. E um outro ponto importante também é que a gente tem que, já na elaboração ali do cronograma, na proposta inicial, tomar um certo cuidado com o nome que a gente coloca nas entregas, né? Então, o nome não pode ser um nome muito vago, afinal, a gente tem um plano a seguir, né? Já tem uma proposta a ser seguida, mas a gente tem que deixar, de certa forma, mais flexível para evitar alguns desgastes no desdobramento do projeto, né? E dar mais flexibilidade aí para a equipe que vai executar o projeto. Um exemplo que eu posso dizer disso, a gente uma vez lá na Concert, a gente tinha um projeto que a gente colocou lá na proposta uma entrega que era integração com o GIS, né? E aí estava lá na proposta, uma entrega era essa, a gente tinha que entregar uma integração com o GIS. E aí, só que no decorrer do projeto, a própria concessionária, né, o gerente do P&D, com o time de desenvolvimento, o pessoal percebeu que não, com os dados que a gente tinha, não seria necessário fazer essa integração, né? Realmente não seria mais necessário. E aí, só que estava lá escrito, né, que a gente tinha que integrar o GIS. Então, a gente tem que ter cuidado mais ou menos com os nomes que a gente coloca. Se, por exemplo, tivesse escrito integração dos sistemas agregados, estava resolvido, né? Durante o desenvolvimento, a equipe teria essa flexibilidade para analisar quais sistemas realmente precisam ser integrados, né? Depois de uma análise profunda, que tipo de dados que a gente precisa e o que realmente vai ter que ser integrado ou não. Então, quando a gente já elabora uma proposta pensando nisso, isso facilita a gestão do projeto, né? Então, evita alguns desgastes, algumas burocracias e facilita mesmo a gestão do projeto. O gerente do P&D também se sente mais seguro, né, para tocar um projeto desse, até porque a equipe fica bem focada no valor que esse P&D vai realmente gerar ali no final. Então, a gente elaborou, então, né, uma proposta coerente com as práticas ágeis e como que é a execução, né? Como que, de fato, a gente executa esses projetos de maneira ágil, né? Então, o Guilherme vai falar isso para a gente um pouquinho agora. Mas antes disso, só lembrando que no final a gente vai responder algumas perguntas, então é só acessar aí essa janelinha do webinar, clicar em bate-papo, escrever essa pergunta no campo para, não esquece de selecionar, enviar a pergunta para a equipe, que a gente vai receber aqui e vai responder algumas no final. Beleza. Então, continuando aí, quando o projeto inicia, né, vamos para a fase de execução, como que a gente pode, então, aplicar as técnicas aí ágeis na execução dos projetos de P&D? Bom, como a Alessandra citou aí anteriormente, né, uma das técnicas que a gente costuma usar e gosta de usar aí no início dos projetos, né, nessa fase de ideação, né, entendimento melhor do problema e aprofundamento melhor da solução do problema, é o design sprint, né? Então, de forma semelhante lá ao que a equipe ali de concepção do projeto faz para identificar, né, para ter ideias de propostas de projeto, aqui na execução a gente foca mais em entender, né, aprofundar o entendimento do problema junto com a concessionária, né, no nosso caso, como executores, né,
Então a gente junta, né, em uma sala aí, por alguns dias, né, de 2 a 5 dias, né, para a gente aprofundar muito no problema mesmo. Então a gente tenta entender aí as etapas que vão ser necessárias aí para a execução do projeto, né? Então a gente mapeia o problema, entende muito bem dele, começa a esboçar soluções juntamente com os principais interessados, né, os usuários lá do própria concessionária, e decide aí quais as melhores soluções, né, que foram propostas, né, as ideias que foram boas, que vão agregar aí no desenvolvimento do projeto, parte para elaborar um protótipo, né, que vai ser refinado ao longo de todo o projeto e também testado junto com os usuários aí que já estavam presentes desde o início. A gente faz essa prática aí, já tem feito em algumas concessionárias, né, alguns projetos, e sempre obtendo bons resultados, bons feedbacks aí, né, uma prática que é bem lúdica, né, então para favorecer aí a ideação, a inovação, e o entendimento aí do problema. Então a gente utiliza aí uma série de ferramentas de design thinking para poder aprofundar mesmo o entendimento do problema, né, e já sair ali desses dias, né, de imersão com um protótipo que é muito mais próximo daquilo que o usuário vai querer lá no final. Seja um protótipo de software ou de hardware, né, ou de qualquer outro tipo de solução. Então, a princípio, o Design Sprint, né, que foi uma metodologia criada aí pelo pessoal da Google Ventures, foi criado para desenvolvimento de produtos, né? Então, eles focavam muito em produtos, em coisas físicas mesmo, então, desenvolvimento de protótipos físicos. Mas isso também se aplica a todo contexto aí, no nosso contexto de desenvolvimento de software, também se aplica, né, de hardware e por aí vai. Então, a gente tinha lá na fase de concepção do problema, né, uma ideia muito vaga, né, do problema que a concessionária tem, né? Às vezes a própria concessionária não tem muita ideia do que ela quer solucionar, né? E aí a gente vai afunilando, né, com essas etapas, com essas metodologias, a gente vai afunilando aí, restringindo, né, de uma forma positiva, né, no sentido de direcionando melhor o nosso conhecimento, né, nosso entendimento do problema, até poder chegar numa solução lá muito próxima do que a gente realmente precisa e do que gera valor para a concessionária e para a sociedade. Bom, e aí falando internamente lá na Concert, então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente aplica essas coisas dentro da Concert? Outro fato aí outra coisa que a gente gosta de usar é dividir então o projeto, né, em releases, né? Que é bem semelhante se a gente for pensar as etapas, né, que normalmente são utilizadas aí pela maioria das empresas, executoras, das concessionárias. Então a gente divide o projeto em releases, mas o que poderia ser um diferencial, né, o que pode ser um diferencial é utilizar essa técnica aí de Spotify Release Train, que é você definir que de tempos em tempos você vai entregar partes da solução, né, independentemente se elas estão prontas ou não, mas para você ter como um checkpoint mesmo, né? Um ponto que você possa deixar ali aquela funcionalidade para ser testada e validada pelos principais interessados, né? Então, mesmo em projetos de pesquisa e desenvolvimento, é possível a gente fazer isso, né? Entregar, então, em partes definidas do todo, né? Porque o importante é ter esse feedback, né? Esses ciclos que a gente comentou lá no início, o mais rápido possível para a gente estar sempre num alinhamento maior aí entre as equipes, né, de desenvolvimento e os usuários, os principais interessados. Internamente lá na Concert, né, a gente divide a nossa equipe de acordo com o framework Scrum, né, então a gente tem times lá. Hoje a gente tem times multidisciplinares e times mais focados em alguma área de negócio específica, né? Então a gente tem times de desenvolvimento que são multidisciplinares, com pessoas que fazem aí a parte de front-end, de back-end, por exemplo, do software, ou no time de hardware a gente tem pessoas aí que cuidam do hardware, do firmware e por aí vai. E a gente tem times também específicos de engenharia, né, por área de conhecimento, então times mais focados em problemas na distribuição, na transmissão, mas isso é inerente, isso aí independe do da empresa, né, isso depende da vontade da empresa.
Mas a gente divide então as nossas releases em ciclos menores, né, de acordo com o Scrum aí, que são chamados sprints, né. Então a gente tem, por exemplo, lá no nosso projeto a gente define todas as funcionalidades que vão ser desenvolvidas, né, ao longo do tempo, então não é uma coisa que é feita só nisso, é uma coisa que é feita ao longo de todo o projeto, a gente vai jogando aqui no que a gente chama de backlog, todas as funcionalidades que vão sendo identificadas. E isso vai sendo jogado principalmente pelo cara aqui que tem, que é o Product Owner, né, que é o cara que conhece o problema, né, que conhece os requisitos, aquele cara que entende mais o problema, que normalmente pode ser alguém do cliente, né, ou alguém interno, lá no nosso caso da Concert. O ideal é que seja sempre alguém do cliente lá, que é a pessoa que mais entende do problema. Por outro lado, também, a gente tem aqui o papel do Scrum Master, que é aquela pessoa dentro aí da equipe de desenvolvimento que vai pegar essas funcionalidades, né, selecionar aquelas funcionalidades que devem ser priorizadas e cuidar para que o time, né, se organize, né, e mantenha o fluxo das atividades em funcionamento, né. Então a gente tem aí o time de desenvolvimento, né, que vai realizar as atividades aí ao longo de todo o projeto. Então esse time composto aí no nosso caso por pessoas da área de ciência da computação, pessoas na área de engenharia e tudo mais. Bom, e aí dentro de cada sprint, né, de cada ciclo aí menor dentro de cada release, né, que cada sprint no nosso caso lá varia de uma a 4 semanas, né, então você executa todas as atividades. Então você tem uma fase inicial aqui de levantamento das funcionalidades, várias fases de execução, né, dentro de uma release, para que você possa validar aí essa execução com o principal interessado aí, né, o Product Owner lá dentro do cliente, né, ou a pessoa lá do cliente que possa ser responsável aí por validar essa solução. E aí, então a gente tem, né, dentro dos sprints aí uma fase inicial de planejamento, né, uma cerimônia que a gente chama de planejamento, e temos aí também uma fase final onde a gente apresenta as soluções, né, que foram desenvolvidas e faz uma retrospectiva sobre tudo que foi feito, sobre como as coisas que deram certo deram errado ali ao longo daquela fase menor ali de desenvolvimento. Dentre as ferramentas que a gente usa, né, a gente usa aí o Gira, que é uma ferramenta que facilita aí com que a gente acompanhe, então, todas as atividades que estão lá no backlog, que foram cadastradas lá como funcionalidades a serem desenvolvidas. E aí a gente também consegue acompanhar, então, cada time ali, o que cada pessoa está fazendo, com que tempo foi estimado, qual o status, né, das atividades, se elas estão ali em andamento, concluídas, ou se estão só planejadas, né? Tem um acompanhamento aí interno desse desenvolvimento, né? Isso também pode ser compartilhado aí junto com o cliente, né? Quando o cliente tem quando o cliente também é um product owner, né? Tem alguém lá que está responsável por responder aos requisitos. Bom, a gente usa o Gira, mas tem diversas outras ferramentas aí, como eu listei aqui no canto aqui direito, que são utilizadas com as mesmas funcionalidades, né, de forma bem semelhante aí. Bom, a gente desenvolve aí os projetos, né, utilizando as metodologias que o Guilherme falou, mas são projetos que têm que estar em harmonia com a ANEEL, né, que é a reguladora do setor elétrico. Então, a ANEEL está preocupada ali em garantir que os projetos eles sejam inovadores e também aplicáveis no setor, né? Tem uma série de regras que a gente tem que seguir. Inclusive, no próprio manual, né, de P&D da ANEEL, ela diz que o projeto de P&D no setor de energia elétrica tem que ser original e inovador. No entanto, diferente da pesquisa acadêmica pura, né, que se caracteriza pela liberdade de investigação, ele tem que ter metas e resultados previstos. Então, a gente ele tem uma série de documentos, né, de questões legais mesmo que a gente tem que apresentar, né? No final, a gente tem que fazer um relatório de P&D, né, o relatório do P&D, e a ANEELA avalia a originalidade, aplicabilidade, relevância, a rotabilidade dos custos. A gente também tem que comprovar, né, todos os nossos custos, alocação das pessoas.
Então, assim, a gente desenvolve os projetos dessa maneira, mas sem deixar de olhar todas essas questões aí, nossas obrigações legais com a ANEEL, que a equipe está sim, constantemente preocupada com isso. A gente faz todos os relatórios, faz toda a prestação de contas. Então, isso é uma coisa que a gente não tem como escapar, né? E apesar de estar em um ambiente, né, num projeto regulado, né, a gente tem alguma flexibilidade aí para alterações, né? Então a gente consegue fazer algumas alterações na equipe, né? Mudar algum pesquisador, remanejar ali alguma coisa, alterações ali do escopo, né? Claro que o objetivo final do projeto ele não muda, o produto final, né? Como solucionar o problema, ele vai ser, não vai mudar, mas ali o como chegar lá, ele pode ser adaptável, né? É claro, até um desafio nosso a gente colocar já lá na fase de proposta, né? Por isso eu falei lá no início, que a gente tem que tomar cuidado com as entregas que a gente coloca lá, escrever de uma maneira que seja mais adaptável, né? Até dei o exemplo daí da integração dos sistemas, porque para realmente facilitar essa gestão, né? A gente não quer que tenha alteração de escopo, né? No projeto. Então, desde o início, o projeto tem que ser pensado para evitar essas coisas, né? O planejamento tem que ser feito de um jeito que atenda a ANEEL, mas que ao mesmo tempo nos dê aí alguma adaptabilidade aí durante a execução do projeto. A gente consegue também alterar algumas rubricas de viagens e diárias, serviços de terceiros, a gente consegue fazer alguns remanejamentos assim, até alguns aditivos. Claro, né, uma coisa importante de falar é que quando ali o gerente do projeto, a concessionária, ela está ali no dia a dia do projeto, ela está acompanhando, está recebendo as entregas parciais, vendo os testes e também dando, né, suas opiniões, insights, né, falando como dando opiniões de como seguir ali o projeto, de que deve se adaptar, é mais fácil fazer essas mudanças, né? Muitas delas não precisam ser oficiais ou material em escopo, mas é mais fácil ali adaptar como que o projeto vai seguir ali, né? Quando o cliente está no dia a dia, está dando opinião e porque ele consegue entender o porquê da mudança, né? O que aconteceu, qual que foi o estímulo externo que vai fazer a equipe responder daquela maneira. Então, é por isso que é muito importante a gente trazer ali o cliente, ou no caso a concessionária, para perto para ele até entender como que a equipe e dar a opinião de como adaptar o projeto, né? E tudo isso, né, os métodos ágeis, né, eles contribuem muito, né? Todo o objetivo é evitar ali que o projeto seja engavetado, né? Então, a gente não faz P&D, a gente não quer fazer P&D por P&D, né? Pesquisa por pesquisa, sem que ela seja realmente aplicada ali no dia a dia da concessionária. Então, quando a gente está focado, né? Os métodos ágeis, eles são focados ali no valor que o produto vai gerar, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade e usa essas técnicas, né, e consegue se adaptar, a gente consegue gerar um produto que ele não vai ser engavetado. Ele vai gerar valor para a concessionária, né? Ele vai ser aplicado ali mesmo na operação da concessionária, ele pode ser um produto comercializado e vai gerar mais benefícios para a sociedade, né? Valorizando aí melhorando a qualidade do fornecimento e realmente trazendo vários benefícios aí para a sociedade. Então a gente encoraja aí, né, que nossos parceiros, as empresas executoras, as concessionárias também, possam aí abraçar, né, algumas mudanças para a gente estar sempre se atualizando. As mudanças elas podem ser graduais, não precisa mudar tudo de uma vez, né, do nada implementar todos os princípios ágeis. Ela pode ser gradual, mas eu acho que vale a gente testar, né? A gente está tendo um feedback muito positivo desses nossos métodos. Então, eu acho que o setor, enfim, a gente precisa sempre estar se renovando e atento aí às tendências do mundo, né? Então, para finalizar, eu vou falar rapidamente aqui em um slide para antes de responder as perguntas da Concert, né? A Concert a gente está atuando aí nos projetos de P&D tem muito tempo, né? Desde que começou aí esse programa da ANEEL. Temos mais de 50 projetos realizados. Nunca tivemos um projeto glosado, então carregamos aí 100% de aprovação.
temos atualmente 13 projetos em andamento, sendo 10 na distribuição e 3 na transmissão. Então, a gente preza aí, né, por essa gestão profissional e ágil do projeto, desde a fase de concepção e elaboração da proposta até a execução, finalização e a prestação de contas para a ANEEL, né? A nossa maior bandeira, né, o que a gente mais preza é que o resultado seja realmente aplicado na operação da concessionária, ou então que seja um produto comercializável, né, gerando valor aí para a concessionária, para a sociedade. Então, a gente já tem vários projetos que realmente estão em operação e estão sendo comercializados também. A gente também preza muito pela parceria, né, com universidades, institutos de pesquisa, empresas de renome, né, porque a gente não está sozinho aí nessa caminhada. A gente gosta muito de unir forças, né, com pessoas ali que entendem do assunto. Então, para a gente valoriza muito esse fortalecimento do ecossistema mesmo de inovação aí no brasileiro. E temos uma equipe técnica muito qualificada, né? Então, o pessoal está sempre atento a novas tecnologias, as novas tendências aí do setor, né? E estamos sempre o pessoal está sempre aí se renovando e trazendo aí coisas novas para os nossos projetos, né? Aí tá alguns dos nossos clientes, temos projetos com eles, né? Inclusive CEMIG, CPFL, Eletrobras, Enel, Energisa, Light, né? Energia e Taesa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o Gui tem algumas indicações, né? Isso, a gente vai passar aqui na parte de documentação, aqui na aba aqui, algumas indicações de livros, podcasts e outros conteúdos, né, que são aí referências aí nesse tema de agilidade e que podem aí ajudar um pouquinho vocês aí, concessionárias e executoras, né, a entender mais desse mundo e poder começar aí essas pequenas mudanças, como a Alessandra falou aí, que podem gerar grandes resultados aí futuramente. Nós vamos passar aqui agora para a parte das perguntas. A gente selecionou algumas A aqui. gente tem várias perguntas, chegaram muitas perguntas, a gente está selecionando aqui algumas, tá? E Então, aí, só lembrando que a gente vai responder todas elas por escrito, né, depois, e a gente só vai responder algumas aqui agora pela limitação de tempo mesmo, né? Então, algumas que foram levantadas aqui, o Jorge Lira, por exemplo, mandou perguntando se a gente acredita que toda fase da cadeia de inovação, né, projetos em todas essas fases podem ser aplicadas essas metodologias ágeis, né, mesmo quando o produto final não é um software. Isso foi até levantado por outras pessoas aqui também, né, se a gente usa o Gira para projetos que o produto não seja um software. Bom, a gente acredita que sim. Primeiro que a metodologia ágil, né, a forma de pensar ágil, ela pode ser aplicada em qualquer contexto, né? Ela não está relacionada especificamente a uma área de negócio, a um produto específico, né? Então, elas podem ser aplicadas, né? Tanto as metodologias quanto essa forma de pensar podem ser aplicadas em todos os contextos. É lógico que você tem que fazer adaptações, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente também usa o Gira para gerenciar as equipes né, para organizar as equipes de desenvolvimento de hardware e firmware. Funciona da mesma forma, né? É lógico que em hardware e firmware as coisas às vezes são mais imprevisíveis do que em software, né? O software já é bastante imprevisível. Em hardware ainda tem a questão física, né, do produto. Então, os prazos, né, são diferenciados, a forma, as atividades às vezes são maiores. Então a gente tem essa experiência lá dentro, né, de ter equipes tanto de software quanto de hardware funcionando em conjunto e a gente vê essas diferenças, né? Mas é possível aplicar sim na fase de ideação, como a gente já falou, e de aprofundamento do problema, aplicar as técnicas de design sprint lá é totalmente aplicável e sugerido, né? Dá muito certo. E você tem que fazer as pequenas adaptações mesmo, mas para cada contexto tem as suas adaptações. tem uma pergunta aqui do Arthur Piardi. Ele falou assim: em algum momento da apresentação foi indicado que no início do projeto vocês dedicam um tempo para o entendimento do problema a ser solucionado. Em tese, essa etapa deveria ser realizada na época de preparação da proposta de projeto para o concessionário ou empresa contratante. Como vocês atendem a esse compromisso?
Então, só para esclarecer para o Arthur e para quem mais teve essa dúvida. Na verdade, a gente tem duas fases de design sprint. A primeira, que a gente leva um tempo para entender o problema, é realmente na fase de proposta. É antes de fazer a proposta, né? Que foi a que eu falei no início. Então, a gente leva um tempo na fase de proposta mesmo, para entender o problema e decidir a abordagem, levantar quais vão ser as etapas e o cronograma. E aí depois tem uma fase de design sprint no início da execução do projeto, que isso é revisto junto com a concessionária, junto com mais pessoas envolvidas, né? Mas a gente faz essa etapa na parte de proposta, sim. O Virgínio Gotti perguntou aqui como foi a aceitação, né, dessa forma ágil de pensar e agir dentro das concessionárias, né? Se houve alguma resistência, já que a gente tem aí o formato Daniel, que tem um formato mais tradicional, né, de gerenciamento de projeto. Bom, a gente tem experiências muito positivas, né, com algumas concessionárias, outras ainda estão em fases, digamos, anteriores, né, nesse movimento, nessa transformação digital, né. A agilidade está muito envolvida na transformação digital. Mas então a gente tem experiências boas e algumas que ainda estão nesse estágio menor, mas a tendência é que todas, né, todas conseguem enxergar o valor nessas metodologias, né, nessa forma de pensar e agir, e estão partindo para cima disso, né? Muitas pedem, né, incentivam com que a gente utilize essas técnicas e o feedback sempre é bastante positivo. O Carlos Gabriel mandou uma pergunta aqui também interessante, que apesar do projeto ágil pregar a mudança inevitável, todo projeto de P&D é elaborado com escopo definido. Como inserir essa mudança em um segmento onde a alteração de escopo nem sempre é bem vista? Bom, realmente isso é um desafio, né, para a gente. Um ponto importante, né, que eu falei lá no início, é que realmente a gente tenta elaborar já a proposta, dando algum grau de flexibilidade para evitar alterações de escopo, né? Formais no decorrer do projeto. Então, a ideia é a gente colocar ali, planejar bem o projeto, mas tomar muito cuidado com algumas palavras e quais os nomes das entregas que a gente coloca lá, para já deixar bem preparado, entendeu? Então, eu acho que realmente um desafio, principalmente da equipe ali de elaboração da proposta e concepção do P&D, de conseguir já ali no cronograma, naquele documento inicial, deixar de uma maneira mais adaptável, né? Então, eu acho que esse é realmente um desafio a gente colocar isso, porque a gente quer sempre evitar essas alterações de escopo. Então, desde o início, a gente já tem que pensar nisso e ter muito cuidado em como a gente faz o cronograma. E, enfim, acho que é isso. Bom, o Luiz Alberto Santos perguntou aqui como que estão sendo executados os projetos nessa época do Covid-19, né? Então, isso eu posso falar pela Concert, né? Pela Concert, todos os projetos continuam em andamento, né, de forma remota. A gente já é uma empresa que trabalhava remotamente em alguns dias da semana, né? Então, para a gente não foi uma transformação muito grande aí. E para a maioria dos nossos clientes também, das concessionárias que a gente atua, né? Não só clientes, parceiros também, a maioria deles também continua trabalhando aí de forma remota, né? Algumas universidades foram paralisadas, né? Alguns laboratórios, por exemplo. Isso pode impactar um pouco de atraso, né, em alguns projetos, mas no geral tudo está sendo conduzido de forma normal aí remotamente, né? Eu acho que já tá bom, Alessandra? Alguma mais? O nosso tempo que esgotou, deixa eu ver se tem. Tá, vamos encerrar porque já deu tempo, mas a gente tem muitas perguntas aqui, a gente está lendo todas elas, tá? E a gente vai mandar aí no decorrer da semana a resposta de todas as perguntas para vocês aí por escrito no e-mail. Isso. A gente também vai enviar, vocês vão receber a gravação do webinar no e-mail de vocês também, deve ser amanhã, que automaticamente vocês já devem receber. E no decorrer da semana a gente
responde aí para vocês as perguntas que ficaram, que a gente recebeu muitas perguntas aqui mesmo e o nosso tempo se esgotou. Sigam lá a Concert, né, nas redes sociais. A gente vai ter uma série aí sobre agilidade lá no LinkedIn, então vocês vão poder receber mais materiais. Pode também conversar com a gente, nosso contato está aí, que o Guilherme colocou aí no PowerPoint. Nosso contato está aí, vocês ficam à vontade, podem entrar em contato com a gente pode conversar, bater papo sobre isso, né? E no mais é isso, sigam a Concert para vocês receberem as novidades e a gente vai ter uma série lá sobre metodologias ágeis no LinkedIn. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom dia a todos aí, bom trabalho. E seguimos em frente aí para melhorar a nossa forma de gerar valor aí para a sociedade. Muito obrigada, pessoal.